17. Assunto super sério, mais um que a gente traz a partir de agora aqui para você. Hoje, dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data foi criada para relembrar a primeira lei contra o racismo aqui no Brasil, aprovada no Congresso em 3 de julho de 1951. A nossa produção colheu dados aqui junto ao governo do estado que mostra que o número de casos de racismo quase quadruplicou neste ano aqui em Minas Gerais. Entre janeiro e abril foram registrados 121. No mesmo período do ano passado foram 31 registros. Para a gente falar sobre essa necessidade, não é sempre essa constante necessidade de se aperfeiçoar, sobretudo a legislação contra a discriminação racial, a gente conversa aqui agora com o advogado Carlos Augusto de Souza Santos, está aqui com a gente em imagens. Se você está no YouTube, você assiste essa entrevista também. E, doutor Carlos, bom dia, como vai? Muito bom dia a todos. Bom dia. Doutor Carlos, eu queria começar perguntando sobre isso, necessidades de se pensar em avanços na legislação. A gente sabe que melhorou, não é? Vem melhorando, na verdade, quando a gente pensa nessa tipificação, né, de crimes relacionados à discriminação racial, mas pergunto se, na visão do senhor, há ainda algum tipo de lacuna que precisa aí ser melhorada, aperfeiçoada. Então, a legislação antirracista no Brasil, ela padece de problemas históricos, né? Via de regra, era uma legislação feita intencionalmente para não dar certo. Hoje a gente vive um momento diferente, em que essa tendência ela vem sendo rompida. Nós temos, depois da Constituição de 88, a gente teve a Lei 7.716 de 89, que definia como crime, efetivamente, né, os crimes, ela trazia o rol dos crimes de racismo. Era uma lei extremamente problemática, só que hoje ela se insere num contexto de alteração muito positivo, a meu ver, né? Nós temos a Lei 14.532 desse ano, que colocou uma alteração, né, que incluiu uma alteração muito importante na lei antirracismo brasileira, que é justamente essa equiparação do crime de injúria ao racismo propriamente dito, que era uma celeuma até então, né, e uma reivindicação histórica do movimento negro. Então a gente caminha hoje rumo a uma valorização civilizatória, né, que diz respeito ao reconhecimento, né, da violência contra pessoas negras, justamente pela inclusão desses dispositivos nas leis consideradas antirracistas. Doutor Carlos, quem fala é Murilo. Minha pergunta é o seguinte, é meio assim uma orientação de como proceder hoje diante de um crime, vamos dizer, de injúria, de racismo, enfim. A gente vê muito o uso do celular, né? Virou uma arma de defesa. Uhum. As pessoas filmarem, registrarem aquela agressão, aquela ofensa. Ela é válida ou ela só tem um efeito, vamos dizer, moral para a sociedade, ou ela é válida ali como uma prova? Você realmente filmar a pessoa que está te xingando, te agredindo, ou outra pessoa filmar, enfim. Ela tem efeito como prova também para que aquela pessoa seja incriminada e sofra a sanção? Não, é extremamente válido, Murilo. Hoje, um dos principais problemas quando a gente move um processo judicial por crime de racismo é justamente a falta de provas, né? É muito difícil, às vezes, fazer prova do ato, muitas vezes a pessoa estava sozinha com o agressor, não tem testemunhas, então é muito importante. O uso da tecnologia, né, é um recurso do qual a gente pode lançar a mão para fazer prova no processo judicial, e isso contribui sobremaneira para a obtenção de uma sentença favorável nesses casos. É importante também que as pessoas que presenciem esses atos, elas tenham, né, a iniciativa de auxiliar aquela vítima, a iniciativa de prestar o testemunho em juízo, porque a partir disso a gente consegue condenar, a gente consegue combater o crime de racismo na esfera do judiciário, ainda que seja uma parcela pequena, né, em vista do tamanho do racismo, em vista das dimensões estruturais desse fenômeno que é complexo, mas a gente consegue sim. Então eu vejo com muito bons olhos o uso, né, da tecnologia a favor da formação de prova em processo judicial. Estamos discutindo, né, os avanços, também os desafios relacionados à legislação contra a discriminação racial. Estamos conversando ao vivo com o advogado Carlos Augusto de Souza Santos. Doutor, pode tomar a água tranquilamente.
Doutor, o senhor citou aí a questão da tecnologia, né? E eu falo das redes sociais. Até que ponto as redes sociais podem contribuir ainda mais, né? O que elas podem fazer para mais no que diz respeito à conscientização, ou seja, a divulgação dessa lei, porque muita gente sabe que existe a lei, mas muita gente ainda acredita que isso não exista, né? Que ela não possa ser punida caso cometa aí esse crime. Então, as redes sociais, nesse momento, ela é fundamental, ela tem deixado aí aquém a situação? As redes sociais, hoje, elas são uma ferramenta muito importante, tanto no combate ao racismo, quanto na divulgação de formas de combate ao racismo, né? Há uma necessidade, entretanto, de conscientização das pessoas, para que elas busquem esses instrumentos, para que elas busquem se informar sobre isso, né? A internet, ela deu voz a muitas pessoas, isso é bom, mas ela também permitiu que as pessoas dessem vazão a esse lado mais obscuro delas, né? Que não é muito querido, muitas vezes. Então, vários crimes de racismo são, muitas vezes, cometidos pelas redes sociais também. Entretanto, elas são, sim, uma ferramenta de conscientização, de informação e, sobretudo, de educação. O racismo, ele não vai ser combatido de braços cruzados, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se instruir, se informar e tomar conhecimento dessas alterações legislativas, desses instrumentos, de formas de tratar o outro, de formas de combate à discriminação racial, é importantíssimo. E as redes sociais desempenham um papel extremamente importante nesse contexto. Doutor Carlos, para a gente terminar, eu queria ouvi-lo sobre a importância de se pensar em efeitos pedagógicos e exemplos, na verdade, que os órgãos aí de poder podem trazer para nós como sociedade. Falo, por exemplo, porque até o ano passado a gente tinha um presidente da Fundação Palmares que negava o racismo, né? Era uma situação sui generis, né? Considerando todo esse contexto de racismo, opressão, violência que o Brasil viveu. E hoje a gente tem um ministro da qualidade, ideologias partidárias à parte do quilate do Silvio Almeida, por exemplo, né? O quão importante é que esses instrumentos, que os governos, né, deem esse exemplo começando de cima? Então, há um longo caminho a ser percorrido no combate ao racismo, né? Todos nós somos responsáveis por ele. Combater o racismo significa criar uma sociedade mais justa, igualitária e, sobretudo, que combata essa violência que o racismo significa. Quando a gente coloca pessoas efetivamente comprometidas com o fim da discriminação racial em espaços de poder, a gente sinaliza uma posição perante esses grupos historicamente vulnerabilizados, de que eles serão ouvidos, de que as dores deles não serão diminuídas. Então, isso é de extrema importância. Representatividade não é tudo, né? Não basta que eu tenha uma pessoa negra nesses espaços se ela não é sensível a essas dores, se ela não reconhece esses problemas. Então, é de fundamental importância que existam pessoas efetivamente comprometidas com a questão racial nesses espaços de poder e comprometidas com a emancipação do povo negro. É isso. 10h15, a gente conversou aqui na Band News FM com o advogado Carlos Augusto de Souza Santos, a gente discutindo um pouquinho aí sobre essa importância do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, quais são os caminhos que a gente, enquanto sociedade, tem que pensar juntos aí para traçar, enquanto país, enquanto projeto de país. Doutor Carlos, muito obrigado, viu? Bom dia, boa semana. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos.